Sou o Padre Gilson César de Camargo, pertenço à Congregação da Missão dos Padres Vicentinos, sou mestre em Teologia, com especialização em Liturgia e Teologia dos Sacramentos, pelo Instituto Católico de Paris, e já há alguns anos venho desenvolvendo aulas e cursos de formação dentro desta área dos sacramentos e da liturgia. Nós, em vídeos anteriores, já conversamos sobre um pouco como se estrutura o tempo na liturgia. Existe o tempo cronológico, o tempo civil, organizado em meses, nos 12 meses, 365 dias, no qual transcorre a nossa existência. Nós só podemos compreender aquilo que faz parte do tempo. Porém, existe o tempo não no sentido de kairos, não unicamente no sentido de tempo de kronós, mas existe o tempo no sentido de kairos, como o mistério de Deus se dando a conhecer. E este tempo mistagógico, ou tempo litúrgico, então está organizado nos seus três grandes ciclos. O coração do tempo litúrgico está justamente no ciclo pascal, com o coração do ciclo pascal, que é o tríduo pascal, com o qual nós celebramos a nossa Páscoa anual, um tempo que prolonga o tríduo pascal, chamado tempo pascal, são 8 domingos, culminando no domingo de Pentecostes, e existe um tempo de preparação chamado Quaresma, que tem início com a quarta-feira de cinzas, e que vai terminar com a quinta-feira santa, com a missa vespertina, que abre o tríduo pascal. Depois temos o ciclo de Natal, com o seu tempo do Advento, com as suas 3 solenidades, a Natividade do Verbo de Deus na Gruta de Belém, a Maria Mãe de Deus e a solenidade da Epifania, e com as 2 festas, a festa da Sagrada Família e a festa do Batismo do Senhor. Agora, estes ciclos, depois temos então o tempo comum. Esses ciclos não são apenas cronós, não é apenas um tempo que passa, mas esse tempo mistagógico é recheado, podemos dizer assim, por uma teologia. Não é simplesmente ciclos que vão passando, mas estes ciclos estão permeados de uma teologia. Qual é a teologia do ciclo pascal? É a teologia que é o coração do mistério pascal de Jesus Cristo, que é a sua morte como resgate, a sua morte de redenção, a morte na cruz, que é o amor que vai até as últimas consequências, e a vitória da ressurreição, da vida nova em Cristo. Então, esta teologia tem uma influência muito grande na nossa vida cristã, porque a mistagogia da espiritualidade cristã está justamente neste núcleo do mistério pascal. Morrer para o pecado, morrer para as trevas, para que a luz possa resplandecer. Este é o cotidiano, o itinerário da fé, como nós dizemos, dos batizados. A vida cristã é um constante morrer. Não há vida cristã sem a cruz.
A cruz faz parte da vida cristã, não como algo que vem a nos esmagar para nos destruir. Não, a cruz são os momentos difíceis da nossa caminhada, são os momentos de turbulências que acontecem em nossa vida. É a nossa cruz. Porém, a cruz precisa ser carregada para que esta cruz possa resplandecer na ressurreição, na vida nova em Cristo, quando nós somos capazes de superar as dificuldades do nosso cotidiano para que possamos sentir a alegria da vida nova em Cristo. Qual seria a teologia própria do tempo do ciclo de Natal? O ciclo de Natal é o começo, o início do mistério pascal. É o momento da kenosis. Kenosis do grego significa esvaziamento. O verbo de Deus esvaziou-se de sua condição divina e assumiu no ventre de uma virgem, assumiu a nossa natureza humana e veio no meio de nós para anunciar o reino de Deus. Então, o ciclo de Natal é um momento da nossa kenosis, do nosso esvaziamento de nós mesmos, de nossos orgulhos, de nossas vaidades, de nossas prepotências, porque o verbo de Deus, feito carne, quis nascer em uma simples gruta em Belém, envolto em uma manjedoura, de uma maneira tão simples e tão humilde. Uma das coisas que eu me recordo da minha vida quando morei em Paris, estudei na França, eu me recordo da questão de eu estive na gruta de Belém, lá em Belém da Judéia, né? E é um local muito simples, até os dias de hoje mudou muito pouco, porque são pedras, um lugar muito simples, muito humilde, mas no centro existe uma grande estrela no piso, e onde está escrito, aqui nasceu o Salvador de toda a humanidade. Então, isto que a mensagem, a teologia do ciclo de Natal, é a teologia para nos refletir que não vale a pena nossas prepotências, nossas vaidades, nossos interesses pessoais, mas quando olhamos na humildade da gruta de Belém, o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós e veio como luz, a luz que resplandece nas trevas. Então, esta teologia é de fundamental importância compreender dentro do ciclo de Natal. E qual a teologia do tempo comum? Através das 3 leituras da mesa da palavra, a primeira leitura é uma leitura profética, que é anúncio. A segunda leitura é apostólica, que é testemunho. E o evangelho, que é o cumprimento. O anúncio do profeta e o testemunho do apóstolo se enraiza no ensinamento de Jesus Cristo. E a cada domingo nós temos então a lição do dia daquele domingo, de acordo com a teologia dos ciclos. Se nós estamos no ciclo de Natal, então a lição do dia vai ser sobre a encarnação e natividade do Verbo de Deus. Se estamos no ciclo pascal, a lição do dia vai ser, as leituras estarão de acordo com o ciclo pascal, que é focar a morte e ressurreição de Jesus. E se estamos no ciclo, no tempo comum, as leituras vão nos dar a lição do ensinamento de Jesus Cristo. Por isso, existe um livro litúrgico apropriado chamado lecionário. O que significa a palavra lecionário? O livro das lições, onde estão organizadas as lições de cada domingo, de acordo com o ciclo.
Na abertura do lecionário dominical estarão as leituras do ciclo de Natal. Segue depois as leituras que estão no ciclo pascal. E finalmente as leituras que estão durante o tempo comum, que nos traz o ensinamento das verdades e dos ensinamentos de Jesus Cristo necessários para a vida cristã. Então, foi muito interessante quando da reforma litúrgica que nos deu a Constituição Sacrosanto Concílio, aprovada no dia 4 de dezembro de 1963, quando a comissão preparatória deste documento recebeu os assuntos que deveriam tratar naquela comissão preparatória, um dos assuntos era a reforma do calendário litúrgico. Essa comissão era formada pelos melhores liturgistas vindo do movimento litúrgico, liderado pelo secretário executivo desta comissão, chamado Padre Annibale Bugnini. Quando eles tomaram em mãos o que se pedia para reformar o calendário, houve um questionamento, e foi no seguinte sentido: não adianta reformar o calendário litúrgico sem levar as pessoas a compreender a teologia do ano litúrgico. E desta maneira nasceu o capítulo 5º de Sacrosanto Concílio, que é justamente o ano litúrgico, nos dando a compreensão da teologia que está presente na estrutura dos 3 ciclos. E esta teologia é toda ela centrada no mistério pascal de Jesus Cristo. No ciclo pascal, morte e ressurreição; no ciclo de Natal, encarnação e natividade; no tempo comum, os ensinamentos. Então, a questão dos ciclos não é apenas compreender o ciclo no sentido físico da coisa, mas compreendê-lo no sentido teológico. Por isso vem a importância de compreender esse sentido teológico. Por quê? Porque afirma Sacrosanto Concílio que a liturgia tem as suas 2 naturezas. Quais seriam essas 2 naturezas? A natureza mistagógica, que vem do mistério pascal de Jesus Cristo. Toda a liturgia é a memória do mistério pascal de Jesus Cristo. Mas ela tem a sua dimensão humana, que é o rito litúrgico. O rito está presente num ritual, um ritual que é um livro litúrgico. Um livro litúrgico, este é o livro litúrgico com o qual nós celebramos a missa, chamado missal. Porém, o rito, no livro, ele é alguma coisa que não tem vida. O rito passa a ter vida quando ele expressa o teológico. O rito está a serviço do teológico. E toda a estrutura do rito está em vista de manifestar o teológico. Porque se a liturgia, aí que vem o grande perigo na liturgia. Qual seria o grande perigo? Daqueles que idealizam a liturgia, dizendo, não, essa liturgia de Roma é tudo imposição, são imposições que chegam até nós, eu vou fazer a liturgia do meu jeito. Isso é trágico, porque por vezes a pessoa que pensa dessa maneira não está preparada teologicamente para fazer o rito funcionar. Outro problema é quando a pessoa se atém demais ao rito, criando a neurose do ritualismo. Ela está preocupada com o rito e daí deixa de celebrar, porque o rito não é a prioridade na liturgia, mas sim o rito enquanto expressa o teológico desse rito, que é
o mistério pascal de Jesus Cristo. Daí a importância de compreender que é necessário partir de uma leitura teológica do ano litúrgico. O ano litúrgico existe para que nos seus 3 ciclos ele possa nos apresentar todo o mistério pascal de Jesus Cristo. Então, este é o teológico da liturgia. Então, a teologia do ano litúrgico como um conjunto de momentos salvíficos celebrado ritualmente pela igreja, através de um rito da igreja, como memorial dos acontecimentos pelos quais se realizou na história o mistério pascal de Jesus Cristo. Então, através dos ciclos, nós queremos guardar a memória do mistério pascal de Jesus Cristo através da liturgia. O ano litúrgico é a celebração e atualização do mistério de Cristo no tempo. No tempo chamado ciclo pascal, morte e ressurreição. No tempo chamado ciclo de Natal, encarnação e natividade. No tempo chamado tempo comum, os grandes ensinamentos da nossa fé. De tal maneira que com a sucessão dos ciclos nos é apresentado toda a riqueza do mistério pascal de Jesus Cristo. Portanto, não pode ser reduzido a um simples calendário de dias. Não se trata de um calendário mais. Não se trata de um calendário de dias e meses aos quais estão ligadas as celebrações religiosas, mas sim a memória de modo sacramental, através de gestos sacramentais e ritual do mistério de Cristo no espaço humano. É o Cristo mesmo, esse é o mistério pascal, atuando no tempo, oferecido e comunicado aos fiéis mediante ações sacramentais realizados pela igreja, pelos quais ela celebra a memória, a presença, a profecia, o dinamismo de todo o mistério pascal de Jesus Cristo. Mas esta memória do Espírito, esta memória do mistério pascal é possível pela ação do Espírito Santo. Então, o centro da liturgia é a memória do mistério pascal. E por isso a doxologia da Santa Missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo, e depois, então, a ação do Espírito Santo. Por isso se diz que toda a liturgia é epiclética. O que é epíclese? É a invocação do Espírito. Esta memória não é possível senão pelo Espírito. Agora, para que esta memória aconteça, é preciso ter o ministro ordenado da igreja, para que ele possa presidir o rito litúrgico in persona Christi. Então, o presidente, ele não é o dono do rito. Quem é dona do rito é a própria igreja, é ela que nos oferece. Agora, evidentemente que também o presidente da celebração não é um executor do rito. Ele interpreta, ele vivencia o mistagógico daquele ciclo no qual se está. E daí vem a importância também de alguma coisa de fundamental importância na liturgia, a chamada homilia. O que é a homilia? O homiliasta é a pessoa do ministro ordenado que, situado no ciclo, ele é capaz de, na homilia, durante 10, 15 minutos, ele é capaz de fazer uma hermenêutica, interpretar e oferecer dentro do ciclo
aquilo que é o prioritário do mistério pascal de Jesus Cristo. Então, o Papa Francisco tem insistido muito sobre essa questão da homilia, até com palavras um pouquinho fortes. Ele nos provoca para que a homilia esteja situada dentro daquilo que é próprio do ciclo. Não se fala qualquer coisa de qualquer maneira na homilia. É preciso que a homilia esteja situada no mistagógico do ciclo que se está vivendo. Por exemplo, nós estamos no tempo comum. Então, evidentemente que nesse tempo comum as homilias devem estar voltadas para os grandes ensinamentos de Jesus Cristo necessários para a nossa fé. Se é ciclo pascal, a homilia deverá estar voltado para a morte e ressurreição. Assim como no ciclo de Natal, a homilia deve estar voltada para a encarnação, natividade e a esperança da vinda gloriosa do Senhor no último dia, na parousia. Então, nós estamos comentando sobre as duas naturezas da liturgia. A natureza divina, a liturgia enquanto memória do mistério pascal. E esta é a prioridade da liturgia, que ela seja a memória atual do ato salvífico de Jesus Cristo, que se realizou no passado e que se atualiza no presente através da liturgia. Porém, esta liturgia, ela também tem o seu caráter humano pelo rito. A liturgia, o memorial só se torna possível a partir do rito litúrgico, este rito litúrgico que a Igreja nos oferece. E todo o livro litúrgico, todo o rito litúrgico está num ritual que é um livro litúrgico oficial da Igreja. E, então, este rito precisa se moldar ao teológico dentro do próprio do tempo. Então, o ministro, inclusive, as cores litúrgicas nos ajudam a compreender o momento que estamos celebrando, o ciclo que estamos celebrando. As cores litúrgicas têm esta função de nos ajudar. Assim também as orações. As orações do missal, todas as orações, tal como a oração do dia, a oração sobre as oferendas, pós-comunhão, prefácio, elas estão todas situadas dentro do ciclo. Elas nos trazem a teologia daquele ciclo. As orações dentro do ciclo de Pascal nos trazem as orações próprias da morte e ressurreição. Assim como as orações litúrgicas do missal no ciclo de Natal nos trazem, focalizam a questão da encarnação e natividade e vinda gloriosa do Senhor. Assim como durante o tempo comum, as orações estão voltadas para aquilo que é o próprio do tempo comum, que são os grandes ensinamentos de Jesus Cristo. Inclusive, aqui vem um grande desafio, estamos junto com a coordenadora da catequese, vem um grande desafio, porque a nossa catequese segue o ano civil, está estruturada pelo ano civil. Tomara a Deus que um dia nós possamos dominar bem os ciclos e pudéssemos fazer com que a catequese também estivesse dentro do ciclo, não obedecendo o ano civil, como nós temos agora, mas obedecendo os ciclos da liturgia. Isso seria uma grande conquista. Imagine as crianças, os catequizandos e catequistas dominando bem todo o teológico do ciclo pascal, ou catequizando dominando bem a teologia do ciclo de Natal, ou
catequista e catequizando, dominando bem o tempo comum, isto seria uma riqueza muito grande, porque isto nos favoreceria muito a compreensão do mistério pascal de Jesus Cristo. Assim também como um grande desafio do canto na liturgia. Este é um grande desafio, porque por vezes o canto não está situado dentro daquilo que é o próprio do ciclo. É interessante que Dom Joviano de Lima Júnior, que foi assessor bispo referencial da Comissão de Liturgia da CNBB, já falecido, que lamentamos muito, porque era uma pessoa muito iluminada e grande conhecedor da liturgia. Tivemos o prazer de trabalhar com ele antes dele ser bispo, depois do seu episcopado. E ele conseguiu resumir em uma carta, é fácil ter acesso a esta carta. Esta carta aos agentes de música litúrgica é de 25 de setembro de 2008. Com certeza, consultando o site da CNBB, se encontrará isso aqui. E ele resumiu em 4 pequenos pontos que eu vou desenvolver agora rapidamente. O primeiro ponto, ele diz a importância da letra na música litúrgica. E ele diz o seguinte: a letra tem primazia, a música está a seu serviço. Por que a letra tem primazia? Porque a letra é que diz aquilo que se está celebrando naquele momento. É a letra que diz. A descoberta da beleza de um canto litúrgico passa necessariamente pela análise do conteúdo, do contexto e da poesia. Não se pode, às vezes as pessoas são levadas a ver a música, esta música é bonita, então vamos pôr na liturgia. Não, é preciso analisar se a letra corresponde àquilo que deseja a liturgia. A beleza estética não é o único critério. Muitas músicas cantadas em nossas liturgias estão distanciadas do contexto celebrativo. Não é possível cantar qualquer canto em qualquer momento ou em qualquer tempo. Então, a letra precisaria, esse desafio ainda muito grande, a letra do canto precisaria estar adequada àquele ciclo no qual estamos vivendo o mistério pascal. Isso é um grande desafio aí pela frente. A segunda coisa, a participação da Assembleia no canto. O Concílio Vaticano II enfatiza a participação ativa, consciente, plena, frutuosa, externa e interna de todos os fiéis. Sacrosanto Concílio XIV. O canto litúrgico não é propriedade particular de um cantor, animador ou de um seleto grupo de cantores. A liturgia permite alguns momentos solos, tanto vocais quanto instrumentais, porém a Assembleia deve ter prioridade na execução dos cantos litúrgicos. Quem canta é a Assembleia. Não se canta na liturgia, se canta a liturgia. O animador ou o cantor tem a importante missão, como elemento intrínseco ao serviço que presta à comunidade, de favorecer o canto da Assembleia, não de substituir a Assembleia no canto. Por vezes tem a tentação do exibicionismo, né? 3. Cuidado com o volume dos instrumentos e microfones. Em muitas comunidades, o excessivo volume dos instrumentos, como também a grande quantidade de microfones para os cantores, às vezes não contribui para um mergulho no mistério celebrado. Isso aqui é interessante, porque os cantores, por vezes, agradecendo o trabalho que eles fazem, né? Mas por vezes, como eles sabem quais são os melhores microfones que tem na igreja, para a liturgia da palavra, esse aqui serve. Para o altar, qualquer um. Mas para os cantores, daí o melhor, né? O perigo da questão do exibicionismo.
muitas vezes não contribui para um mergulho no mistério celebrado. Antes provocam agitação interior e a dispersão, além de inibir a participação da Assembleia no canto. Como é que eu vou competir com esses instrumentos, né? Os instrumentos fortes demais, então a voz da Assembleia se abafa. Além de termos que levar em conta que naquela assembleia litúrgica tem pessoas tristes, tem pessoas com problemas, e seria muito interessante que os cantos litúrgicos favorecessem a participação dos fiéis no mistério celebrado. E por último, ponto 4, cultivar uma espiritualidade litúrgica. O que significa isso? Os cantores e instrumentistas exercem um verdadeiro ministério litúrgico. Sem dúvida, é um ministério que nós agradecemos muito, que seria de nossas liturgias e esses heróis da música litúrgica. A celebração não é um momento de fazer um show. Cuidado, não é um momento de fazer um show para apresentação de qualidades e aptidões. Os cantores e instrumentistas devem, antes de tudo, mergulhar no mistério, ouvir e acolher com a devida atenção a palavra de Deus e participar intensamente de todos os momentos da celebração. Por vezes nós encontramos na celebração, se executa o canto e depois se desliga do rito e se volta para as folhas e se fica folheando e o rito vai acontecendo, eu saio fora, além de atrapalhar a Assembleia, porque a Assembleia fica olhando, atrapalha o presidente da celebração, porque se fica olhando, se cochichando, rindo por vezes, folheando, distraindo a Assembleia, por vezes até o presidente da celebração, causando um desconforto na liturgia. Então, por isto, aos músicos, agradecemos o ministério deles, mas que preparem com antecedência aquilo que vai ser cantado na liturgia dentro dos 3 ciclos litúrgicos. Este é o objetivo da liturgia. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.